Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra. 15 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. Avançamos na nossa caminhada, no nosso mergulho nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, e que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, meditando em tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar, tudo aquilo que o Senhor deseja nos dizer. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, é uma grande alegria poder caminhar com vocês, poder continuar meditando com vocês e indo cada vez mais a fundo em tudo aquilo que o Senhor deseja falar para nós. Possamos abrir então nossos corações e deixar o Espírito Santo vir auxiliar-nos em tudo aquilo que vai ser meditado neste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, livro do Eclesiástico, no capítulo 15, versículo 16 a 21. Se quiseres observar os mandamentos, eles te guardarão. Se confias em Deus, tu também viverás. Diante de ti, ele colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. A sabedoria do Senhor é imensa. Ele é forte e poderoso e tudo vê continuamente. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. Ele reconhece todas as obras do homem. Não mandou a ninguém agir como ímpio, e a ninguém deu licença para pecar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, pois na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Os vossos mandamentos vós nos destes, para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida para cumprir vossa vontade e vossa lei. Seja bom com vosso servo e viverei. E guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abre meus lábios e então contemplarei as maravilhas que encerram as vossas leis. Ensinai-me a viver vossos preceitos. Quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração a guardarei. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 6. Irmãos, entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Não da sabedoria deste mundo, sim, nem da sabedoria dos poderosos deste mundo, que afinal estão votados à destruição. Falamos sim da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida, que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós, Deus revelou esse mistério através do Espírito, pois o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O
O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, nem sem que tudo tenha se cumprido. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não hei de entrar no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será considerado condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali, diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade vos digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso testemunho, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua própria cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo teu. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, sexto domingo do tempo comum. E hoje a liturgia de modo muito particular, com um toque de afronta, digamos assim, puxando a orelha mesmo, incitando-nos a mergulhar mais e mais na vida com Cristo. Jesus hoje ele quer nos tirar definitivamente da vida que não é sábia. Quer nos tirar definitivamente de uma vida que não é pecaminosa. Quer nos tirar definitivamente de uma vida mundana para começarmos a realmente levar uma vida cristã. Nós nos dizemos cristãos, amigos de Cristo, mas nós continuamos pecando contra Cristo. Faz algum sentido para você? Não faz. Faz algum sentido para mim?
Não faz. Porém, existe uma explicação, e a explicação é simples. Em Adão e Eva, nós somos pecadores. O pecado está enraizado em nós. O que faz com que imediatamente nós precisemos lutar todo santo dia para não pecar mais. Simples assim. Eu já venho repetindo isso em alguns momentos de meditação. O ponto aqui é que Jesus ele também nos ajuda a entender formas melhores de não pecar, nos afastar do pecado. Primeiro de tudo, obviamente, nós precisamos querer. É preciso ter decisão, precisamos querer. Mas além disso, a palavra hoje vai nos mostrar que existem consequências muito ruins e consequências muito boas para aqueles que seguem a palavra do Senhor. E uma das coisas que nós podemos considerar logo de cara, começando pelas notícias ruins, né? Uma das coisas que nós podemos considerar logo de cara é que Jesus ele vai falar de uma vez só aos seus discípulos: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não. Jesus ele é a sabedoria encarnada, verbo vivo. Se nos profetas e nas leis mosaicas, nas leis judaicas, tudo foi escrito, prescrito, segundo a vontade de Deus, Jesus vem como a vontade de Deus personificada. Jesus vem como todas as escrituras feito carne. Porque Jesus é o verbo. Porque Jesus verdadeiramente é a lei. Aquilo que está prescrito se cumpre em Jesus. Aquilo que foi profetizado se cumpre em Jesus. Aquilo que foi visto se cumpre em Jesus. Aquilo que foi pensado se cumpre em Jesus. O Antigo Testamento está coberto, recoberto, cheio de referências que vão ser ditas diretamente para os discípulos, diretamente para o povo cristão, no Messias que há de vir, em Jesus Cristo. Jesus cumpre inúmeras promessas. Jesus cumpre inúmeras profecias. Jesus completa nele próprio aquilo que o Antigo Testamento já vinha falando e personificando. E hoje, de modo particular, Jesus ele vem dizer justamente isso. Eu não vim aqui para excluir tudo que vocês já ouviram, excluir tudo aquilo que vocês já estudaram nas leis, tudo aquilo que vocês já sabem através da Torá, tudo aquilo que vocês já sabem dos profetas que falaram antes de mim. Não foi para isso que eu vim. Vim para dar cumprimento pleno daquilo que foi dito e escrito. Versículo 17, né? Versículo 18, em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, uma única letra ou vírgula não vai ser tirada da lei, ou seja, nada daquilo que está na Bíblia vai deixar de se cumprir, nada. Nada, absolutamente nada. E em outras palavras, se eu puder dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, se você continuar atrasando a sua conversão, de nada vai adiantar achar realmente que depois você pode se converter, que você consegue deixar para depois esse momento de transformação, esse momento de abertura para Deus, porque quando chegar no juízo final, você não vai ter mais tempo. E aí? E aí? E aí? Como é que vai ser? O que você vai decidir definitivamente? Jesus não veio para abolir o que está escrito na Escritura. Jesus não veio para deixar para trás, não, podem esquecer tudo aquilo que foi falado, porque agora eu vou dizer algo novo para vocês. Não. Não, Jesus veio para cumprir o que foi dito e mostrar que de fato ele era o Messias que estava por vir. Portanto, versículo 19, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a desobedecerem também, será considerado o menor no reino dos céus. E aqueles que praticam os mandamentos e ensinam serão considerados grandes no reino dos céus. Olha só que forte, versículo 19. Olha só que chamada de atenção. Se você... Perceba uma coisa, Jesus não está dizendo para você que você deve falar muito bem sobre a Bíblia. Jesus está dizendo que você precisa praticar e ensinar. É diferente. É diferente para mim, por exemplo, eu sou professor, para nós, no meio da educação, no meio da licenciatura, ensinar, antes de qualquer coisa, significa que você sabe que você vive. Em grego, isso tem um nome, se chama testemunho. Testemunho, em grego, é martyrios. O martírio, já falei aqui,
Verdadeiramente é o testemunho que se dá, inclusive com a própria vida. Principalmente com a própria vida. E em último lugar, se necessário, como disse São Francisco, usando palavras. Se necessário, usando palavras. Se a vossa justiça não for maior do que a justiça dos mestres da lei, versículo 20, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Os fariseus não praticam o que eles falam. Os fariseus não praticam o que eles ensinam. Os fariseus são hipócritas. Os fariseus e os mestres da lei não são verdadeiros na sua forma de agir. Eles são puramente fachada. Quantas e quantas pessoas por aí são puramente fachada? Por quê? Porque não são sábios. Querem apenas as máscaras desse mundo para se mostrar minimamente bem, quando na verdade eles estão mais podres por dentro do que muitos por aí. Muitos que são julgados podres, sujos e pecaminosos, talvez estejam mais próximos do reino dos céus do que os próprios mestres da lei e fariseus. Talvez mais próximos do reino dos céus do que eu. Eu estou aqui falando para vocês, eu posso estar muito mais perto do inferno do que muitos por aí. Vai dizer Jesus em outra parte das Escrituras, né? Outra parte dos Evangelhos. As prostitutas, os pobres, os moribundos, os doentes, eles precedem vocês no reino dos céus. Eles nos precedem. Por quê? Porque diferente de nós, eles são verdadeiros e nós somos hipócritas, mentirosos. Até quando? Até quando? E olha só, Jesus vai, inclusive, expandir essa linha de raciocínio, de modo geral, em relação às leis. Versículo 21. Foi dito nos antigos, né? Não matem, não matem, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Jesus vai expandir isso, vai dizer, se você já tiver raiva do seu irmão, você já será réu no juízo. Se você xinga o seu irmão, você já será condenado pelo tribunal. Versículo 22. Se você chama o seu irmão de tolo, idiota, bestado, ou fala qualquer outra coisa para ele, você será condenado ao fogo do inferno. Olha só o que Jesus está dizendo. Nem uma única palavra que não demonstre amor será considerada. Nós precisamos controlar nossa língua, porque até mesmo uma única palavra, tolo, patife, miserável, falar uma única coisinha sequer que não demonstra amor já vai ser considerado e pode nos levar para a perdição. E aí? Isso significa dizer que nós precisamos de uma conversão total, real e concreta. Total, real e concreta. Aqui, inclusive, o evangelho ele vai ele está sendo construído, né? É uma fala completa de Jesus. Mas aqui ele pode ser, inclusive, dividido em algumas partes. Depois de dizer isso, Jesus ele aponta o dedo para uma situação muito específica. Ele aponta para uma situação muito específica, que é a questão dos altares. Você não vai se aproximar do altar enquanto você estiver com problemas no teu irmão. Você não vai se aproximar do altar para fazer a tua oferta, ou seja, a tua oferta não vai ser de valor, tua oferta não vai ser de coração, se você, dentro do teu coração, continua com problemas com o teu irmão. Teu serviço, a tua oferta, as coisas que você entrega para Deus não vão valer de nada enquanto você continuar com problemas com o teu irmão, com tua irmã. Você pode fazer 1000 coisas dentro da igreja, meu irmão, minha irmã, mas quando chegar lá no final, lá na hora do juízo, quando você morrer, Deus vai olhar para você e vai dizer, você pediu perdão para o seu irmão? Você tratou o seu irmão da maneira como deveria ser tratada? Ou você continuou sem nem sequer olhando na cara dele? E eu digo isso com todas as letras. Eu vejo pessoas que dentro das suas próprias casas não conseguem olhar para o irmão, para a irmã de sangue. Parentes que não conseguem nem ter uma boa relação. Pessoas dentro de casa, dentro da mesma casa, que não conversam entre si, mas se dizem da igreja. E aí, como é que vai ser na hora do juízo final? Acha mesmo que vão conseguir entrar no reino dos céus desse jeito? Sem reconciliação? Não tem como. Olha o valor da confissão aí mais uma vez. Procura reconciliar-te com o teu adversário, com o teu irmão, antes de apresentar a tua oferta diante do altar. Versículo 24, 25. Olha só.
Olha só o que vai acontecer. Inclusive, nesse mesmo evangelho, Jesus vai falar do purgatório. Você não sairá dessa prisão enquanto não pagar cada último centavo, até o último centavo. Jesus vai falar do inferno. Você será lançado no fogo do inferno, porque você não pediu perdão e não se reconciliou com o teu irmão. Vocês ouviram dizer sobre o adultério, mas eu digo para vocês, olhar para uma mulher de forma pecaminosa já vai ser suficiente para pecar. Já vai ser suficiente para adulterar. Divorciar-se e ainda se casar depois já vai ser o suficiente para adultério. Quantas e quantas famílias por aí que foram mal formadas, que estão sendo mal formadas dia após dia, porque não tem preparação, porque não tem uma construção digna. E principalmente porque muitos homens e mulheres se casam, se separam porque não deu certo, entre aspas, e depois se casam novamente, se juntam, nem se casam, se juntam. Adultério. E aqui, nessa última parte dos evangelhos, do evangelho especificamente, eu já vou chegar nas leituras, tá, gente? Aqui nessa parte dos evangelhos, nessa última parte, vai trazer algo que me chama muita atenção e que eu trago muito para minha vida. É uma forma completa de Jesus chegar para nós e dizer, olha, não pequem. Não pequem, eu vou dizer para vocês como não pecar. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca. Se teu olho esquerdo te leva a pecar, arranca. Se tua mão te leva a pecar, arranca. Corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. O que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que toda e qualquer forma de pecado que possa surgir na tua vida, você precisa cortar imediatamente pela raiz, o mal pela raiz. Não, eu não vou olhar. Antes mesmo de pensar em olhar, não, eu não vou olhar. Você já deve sair da sua casa com a predisposição, com a determinação, com a ação determinada de que não quer pecar. Você já deve se levantar de manhã com a predeterminação de que você não quer pecar de jeito nenhum. Se levantar já pensando, não, eu não vou levantar minha voz. Não, eu não vou falar mal de ninguém. Não, eu não vou olhar de forma pecaminosa. Não, eu não vou olhar para situações de pecado. Não, eu não vou fazer coisas que me levam a pecar. Não, minha mão não vai tocar em nada que possa me levar a pecar. Não, os meus pés, os meus passos não vão me levar para ambientes pecaminosos. Não, não e não. Isso é mentalidade, isso é mudança de mentalidade que gera em nós uma ação diferente, mudança de forma, né? Metanoia, mudança de mentalidade que leva para uma transformação real, metamorfose. Para nós, no meio religioso, existe um nome para isso. Se chama conversão. A metanoia, mudança de mentalidade, que nos leva para uma mudança de atitude, metamorfose, uma transformação real, de dentro para fora, que nos gera diariamente uma conversão plausível e genuína. Tudo o que for ligado a qualquer tipo de situação pecaminosa vem do maligno. Versículo 37. Que o teu sim seja um sim verdadeiro, que o teu não seja um não verdadeiro. Caso contrário, você estará sendo hipócrita, mentiroso. Tudo que for além disso vem do maligno. Vem do maligno. Tá, Daniel, mas você falou tanto, meu irmão, sobre o Evangelho. É porque o Evangelho é muito grande e ele precisava ser tratado aqui com o centro das atenções, porque é Jesus falando. E por que é Jesus falando? Porque Jesus é a sabedoria divina encarnada. Lá em Eclesiástico, um livro de sabedoria, Eclesiástico, um livro sapiencial da Bíblia, ele está falando justamente sobre o que Jesus está dizendo nos Evangelhos. Se você observar os mandamentos, eles vão te guardar de todo e qualquer tipo de perigo. Versículo 16, né? Se você confiar no teu Deus, você vai viver bem. Diante de ti, Deus colocou o fogo e a água, e se você quiser, você pode estender a mão e se queimar com o fogo, você pode estender a mão e se molhar com a água. É uma escolha tua. Prudência, sabedoria. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal, e ele receberá aquilo que ele preferir. Se você quer morrer, espiritualmente falando, morra. A escolha é tua. Se você quer a vida, o ânimo, a presença do Espírito Santo, escolha o Espírito Santo. Você vai receber exatamente aquilo que você preferir.
é prudência, é escolha, é sabedoria. A sabedoria do Senhor é imensa, Ele é forte e poderoso, e tudo Ele vê continuamente. Onipresente, onisciente, onipotente. Pode tudo, vê tudo e sabe de tudo. Os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem. E Ele conhece todas as obras do homem. Porém, em momento algum, a leitura vai chegar para nós e dizer que Deus te obriga a fazer alguma coisa. Não, a escolha é tua. Você precisa ter sabedoria, você precisa pedir sabedoria, você precisa tomar a tua decisão. Fogo ou água, vida ou morte. E aí o Salmo vem e complementa tudo isso, dizendo justamente que é feliz aquelas pessoas, são felizes aquelas pessoas que não caminham numa jornada de pecado, né? Não tem um caminho de pecado, porque elas obedecem os mandamentos do Senhor e vão progredindo na lei do Senhor. São felizes, são bem-aventuradas, são beatas, aquelas que buscam continuamente estar presentes na lei do Senhor, viver realmente segundo as leis do Senhor e que tentam a todo custo se afastar da vida de pecado, são felizes, são bem-aventuradas, são realmente pessoas que buscam a santidade de alguma maneira. E eu não estou dizendo isso para você porque é algo muito difícil e você precisa lutar com coisas difíceis, mirabolantes, fazer mil milagres. Não, eu estou falando que você apenas precisa se afastar da vida de pecado. E pronto, isso já vai ser o suficiente para buscar a tua salvação. Você só precisa parar de buscar situações de pecado. Estamos entrando aqui nesse período de carnaval, que é um dos períodos mais complicados da vida pecaminosa, realmente. É um dos períodos mais pecaminosos que existem no mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E nós estamos imersos nesse meio. Nós precisamos nos afastar desse tipo de situação. Rezar para que o Sagrado Coração de Jesus seja desagravado, para que o Imaculado Coração de Maria, o Castíssimo Coração de São José possam receber o devido respeito e o devido devoção, né? A devida devoção e piedade que são necessárias para realmente alcançar mais e mais corações. Enquanto isso, tantos e tantos corações por aí que não querem se converter e deliberadamente pecam. E Jesus está dizendo justamente o contrário. Situações que te levam a pecar com os olhos, arranque seus olhos. Situações que te levam a pecar com as mãos, arranque suas mãos, corte suas mãos. Situações que te levam a pecar com os pés, arranque seus pés. Não caminhe nessa direção. Deixe de lado. Se afaste, corte o mal pela raiz. E aí São Paulo vem para complementar tudo isso. São Paulo vem e fala: entre os perfeitos nós falamos de sabedoria. Entre aqueles que buscam a perfeição se fala sobre sabedoria. Entre aqueles que não buscam a perfeição se fala sobre o quê? Pecado. Como se o pecado fosse algo que realmente acrescentasse nas nossas vidas. Entre os que procuram a perfeição se fala sobre sabedoria, sobre agir com sabedoria. Mas não da sabedoria deste mundo que quer engrandecer os seres humanos, não. Mas a sabedoria que verdadeiramente vem de Deus. A misteriosa sabedoria de Deus, sempre escondida desde toda a eternidade. Mas que Deus destinou para que todos nós pudéssemos alcançar a glória que vem do alto. A sabedoria foi revelada para nós, meus irmãos e irmãs. É Jesus. Busque a sabedoria que vem do alto. Versículo 10. A nós, Deus revelou esse mistério por meio do Espírito. Jesus Cristo é o Senhor da glória. E por meio do Espírito, que esquadrinha tudo e todos, até mesmo as profundezas da sabedoria de Deus, nós aprendemos que somente em Jesus, com Jesus e por Jesus, realmente vamos nos afastar da vida de pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs, e permaneçam firmes, afastando-se de todo e qualquer tipo de situação de pecado. E eu queria te propor também que enviasse esse link para alguém que talvez esteja pretendendo alcançar, pretendendo participar desses momentos pecaminosos durante esse período de carnaval. Envia para essa pessoa, talvez ela precise escutar justamente que ainda é tempo de se converter, ainda é tempo de buscar Jesus. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.